O único argumento que ouvimos da ministra da Justiça para não confirmar esta posição agora é de que o nosso poder nas negociações sobre os cidadãos da União Europeia na Europa seria enfraquecido. Meus lordes, de qualquer ângulo ou ponto de vista, este argumento usa os direitos dos cidadãos da União Europeia como moeda de troca. Apesar da Premier do Reino Unido, Theresa May, continuar confiante de que a Câmara dos Comuns rejeitará esta emenda nos dias 13 a 14 de março, eu não acho que há base para isso. Stambokov, TradingView. A Câmara dos Lordes desafiou a Premier britânica, aprovando por 358 a 256 uma emenda ao projeto União Europeia para garantir que os cidadãos do bloco mantenham os mesmos direitos para viver e trabalhar no Reino Unido após a saída da União Europeia. Apesar da derrota, Theresa May insistiu que sua data para ativação do artigo 50 não será alterada. Você acha que a emenda permanecerá no projeto? Eu acredito que sim. Pelo menos por enquanto. A ativação do artigo 50 dá início ao processo de saída de um Estado membro da União Europeia e, nesse caso, vai cancelar o tratado entre o Reino Unido e a União Europeia. Em seguida, os termos de saída começarão a ser negociados. Eu acredito que a Câmara dos Comuns vai deixar essa emenda passar por enquanto, porque eles poderão negociá-la mais tarde. Portanto, apesar da Premier do Reino Unido, Theresa May, continuar confiante de que a Câmara dos Comuns rejeitará essa emenda nos dias 13 a 14 de março, eu não acredito que há base para isso, considerando os potenciais problemas para as empresas e a revisão dos direitos de trabalhadores estrangeiros nesta instância. Nesse sentido, eu acredito que eles deixarão a emenda para o futuro. Na semana passada, oficiais do Fed agitaram os mercados, agravando as expectativas para um aumento da taxa de juros este mês. Você espera que o Fed aumente a taxa em março? Você está certa. As chances de um aumento da taxa de juros em março saltaram de 30% para 80%, e parece provável que o Fed vá agir. Há algumas razões para isso. Primeiramente, é possível que haja um aumento do teto da dívida em outubro ou novembro, e em torno da data em que o Fed votará sobre o aumento da taxa de juros, o último prazo para a suspensão do teto da dívida expira, e apesar de advertido, o Congresso terá que conseguir um acordo para evitar a inadimplência. O governo deve ficar sem dinheiro por volta de outubro e novembro, e a batalha do orçamento deve esquentar. The government would run out of money sometime in the fall, and that's when the budget battling could really heat up. Outro motivo de preocupação é que a economia americana está próxima ao pleno emprego e à meta de inflação, o que significa que o Fed poderia ficar atrás da curva. Isso sempre incomoda os mercados. Obviamente, se as taxas de juros subirem em março, as expectativas para os 3 aumentos este ano aumentarão. Eu acredito que as chances de um aumento são maiores, considerando esses argumentos, mas teremos que esperar para ver. Marine Le Pen perdeu sua imunidade parlamentar por causa de uma investigação judicial na França sobre a publicação de imagens de violência do Estado Islâmico em sua página do Twitter. Você acha que isso poderia prejudicar suas chances de se tornar a próxima presidente da França? Esta é uma pergunta muito interessante. A Le Pen é uma personalidade muito interessante. Na verdade, eu acredito que isso vai aumentar suas chances, pois os franceses têm um longo histórico de serem bem-sucedidos e provocadores ao mesmo tempo. Além disso, há um sentimento subjetivo de que a população francesa queira um candidato assertivo e forte, mesmo com a marginalização de alguns grupos, para ajudar a França a fortalecer sua posição no mundo.
Seguindo os passos de Trump, quanto mais Marine Le Pen for criticada, mais sua imagem será fortalecida como uma candidata forte e desafiadora. Ela perdeu sua imunidade, recusou o pedido feito pelo parlamento para devolver 300 mil euros e, ainda assim, todas as pesquisas mostram que o ex-candidato favorito François Fillon poderia ser derrotado no primeiro turno das eleições. Portanto, a dinâmica está muito interessante. Muito obrigada pela participação, Stan. Esses foram alguns dos principais eventos da semana passada, com potencial impacto a longo prazo. Continuem conectados a Dukascopy TV durante a semana para mais análises e entrevistas exclusivas. Até mais!